reciclagem, que a carga horária é? Faz o exame teórico também? Sim, faz o exame teórico também. Tudo que a gente viu agora são penalidades. Então, as penalidades são advertência por escrito, multa, cassação da PPD, cassação da CNH, suspensão de direito de dirigir, curso de reciclagem. A partir de agora são as medidas administrativas. Todas as medidas administrativas começam com a letra R ou T. R ou T. Então aí a gente vai ter a retenção do veículo, é a primeira medida administrativa que a gente tem. Na retenção do veículo, resolve o problema no local. Se não puder ser sanado no local, qual é o documento que vai ser recolhido? Licenciamento. Na remoção do veículo, vai remover o veículo do lugar onde está estacionado errado, geralmente é estacionamento errado, e vai levar para onde? Para o pátio, lá do Detran. Lá no pátio do Detran, ele pode ficar por até quantos dias? Se você não recuperar esse veículo em 60 dias, ele vai a leilão. E quem que vai ter a responsabilidade em pagar? O guincho, a estadia lá no Detran? O proprietário. Se ele não recuperar em 60 dias, ele vai à asta pública, que é leilão. Quando que recolhe a minha CNH ou minha PPD? Que é outra medida administrativa, também começa com R. Quando que recolhe? Se ela for de categoria diferente, o que é isso? Tirei para carro, estou dirigindo bis. É infração gravíssima e recolhe o documento. Se ela estiver vencida há mais de 30 dias, se envolver em acidente grave, se o condutor for motociclistas conduzindo a motocicleta com os faróis apagados, com menor de 10 anos na garupa e se tiver suspenso ou cassado, recolhe o documento aí. Quando que recolhe o meu licenciamento? Pergunta que cai bastante em prova. Quando recolhe o licenciamento? Que eu já falei várias vezes para vocês, pedi para vocês escrever porque não está no livro. Muito bem, quando o veículo for apreendido, aí recolhe o licenciamento. Transbordo de excesso de carga, peso excedente ou fora das dimensões. Transbordo é a única medida administrativa que começa com T, todas as outras com R. Transbordo, se perguntar na hora da prova, que medida vai ser aplicada para mim em transbordo? Multa e remoção, que é a medida. E se perguntar qual é a penalidade? Multa e apreensão. De novo, em transbordo, qual medida administrativa vai ser aplicada para mim? Eu vou pagar multa e vai ter a remoção do veículo. Remoção do veículo. Se for penalidade, vai ser multa e apreensão do veículo. Dirigir alcoolizado, infração de que natureza? Gravíssima. Vezes 10. Multa de R$ 2.930 e poucos reais. 34 centavos. Hoje em dia, por exemplo, se você saiu para ir numa balada, você saiu na intenção de matar alguém? Não. Mas se você saiu, bebeu e pegou a direção, você está assumindo o risco. Qualquer coisa que você fizer depois aí é por tua responsabilidade. Caso atropele, mate ou lesione qualquer pessoa, embriagado, vai preso mesmo, não pode mais converter a pena em benefício público. Se eu for condenada por crime de trânsito, qual o prazo que eu tenho para entregar minha habilitação? 48 horas. O que não é crime de trânsito que aparece na prova? Dirigir em alta velocidade. Dirigir em alta velocidade é infração de trânsito, mas não é crime. Se eu estou até 20% da máxima, é infração de natureza? Se eu estou entre 20 e 50, ela é? Acima de 50% a mais, ela é? 3 vezes mais o seu valor. Então depois a gente vai ver lá, eu vou mandar no grupo para vocês as infrações, as velocidades aí, certo? Estacionar afastado do meio fio em 50 centímetros a 1 metro, é infração de natureza? É leve. A mais de 1 metro, aí vai ser? Conduzir a motocicleta com capacete, com a viseira levantada, infração? Com a viseira trancada? Grave. Ultrapassar em faixa contínua, aclive acentuado, declive acentuado, curvas, é infração de natureza? Gravíssima. Ultrapassar pelo acostamento é? Grave. Ultrapassar enterro, cortejo, desfile, aí ela é? Leve.
Dirigir, conduzir o veículo aí, usando, manuseando o celular, é infração? Gravíssima. Mas se eu estiver lá distraído, mexendo no som do carro, tranquilão, aí é infração de natureza? Leve. Conduzir o veículo com o braço para fora, é infração de natureza? Média. Imobilizar o veículo por falta de combustível é? Estacionamento errado geralmente é? Grave. Então tem bastante infração para vocês verem aí, mas não precisa decorar tudo não, a gente vai ver durante o curso, tá? Na sinalização, qual é a ordem de prevalência ou hierarquia na sinalização? Quem que manda primeiro? Depois do agente vem o quê? Semáforo. Depois as demais sinalizações. Qual é a única placa que dá multa? Regulamentação. Ela estabelece uma proibição, uma obrigação, uma restrição ou uma permissão. A maior parte delas é no formato CIR, orla, fundo, escrita preta, exceto quais? Tem duas diferentes das demais. Por que essas duas placas têm um formato diferente das demais? Porque elas têm que ser reconhecidas de? Qual é a única placa octogonal que existe? Parada obrigatória. Qual é a função da placa de advertência? Alertar, advertir o condutor. Qual é o formato? Quais são as cores? Amarela e preta. Exceto três. Tem três que são de formato diferente. A26A, sentido único. A26B, sentido. E a A41, que é a cruz de? Muito bem. Placas de obras. Quais são as cores? Laranja e preto. Placas educativas. Então, as placas educativas, ela tem esse formato aqui. É um formato fundo, escrita e a orla branca. Quais são as cores da placa que indica distância? Verde e branca. Local? Azul e branca. Qual é a placa que tem que ter de 5 em 5 km nas vias? Marcos quilométricos. Quais são as funções das placas de serviços auxiliares? Ela vai mostrar o quê? O tipo de serviço encontrado na via. Também pode aparecer na prova qualquer uma delas aí. E atrativos turísticos vai ser o atrativo turístico da região. Aonde que eu encontro mais essas placas? Em vias urbanas ou rurais? Rurais, rodovias e estradas. Nas marcas horizontais, nas marcas viárias, são 5 cores que a gente usa direto no pavimento, direto no chão. Aonde que eu uso a cor amarela no solo? Aonde? Amarelo. Sentido duplo, mão dupla, ou onde é proibido? Estacionar. Proibido estacionar. Cor branca no solo. Identifica uma via de mão única e travessia de? Cor vermelha no solo. Ciclovias ou? Ciclofaixa. Azul. Deficiente físico e o preto é? Contraste. Marcas longitudinais. ML01, ela é uma faixa contínua na cor amarela. O que ela me proíbe? ML02, um lado, ela é seccionada, simples na cor amarela. O que ela me permite? Na ML04, um lado dela é contínuo, do outro lado é seccionado. Qual dos dois lados eu devo obedecer? A primeira faixa minha? Esquerda. Se a primeira minha esquerda for seccionada, eu posso? Se for contínua? E a ML05, ela é encontrada dentro de um cruzamento, ela é dupla, seccionada na cor amarela. O que ela me diz? O que ela me informa? Não é ultrapassar, não. ML05 é transpor. Eu posso transpor, atravessar. Dupla, seccionada na cor amarela. Ela é encontrada dentro de um cruzamento. Se eu estou diante de uma faixa branca contínua, o que eu não posso fazer? Não, mudar de faixa. Se ela for seccionada, o que eu posso fazer? Mudar de faixa é o mesmo que? Não, gente. Nada de ultrapassar. Deslocamento lateral. Você não vai ultrapassar, você está numa faixa no mesmo sentido.
Então você vai fazer isso, ó, mudar de faixa, um deslocamento lateral. Marcas delimitadoras. Elas delimitam um lugar para embarque e desembarque e os ocupantes do veículo descem dentro da calçada. Na página 63 aí, tem a MD-06 e a MD-07. Então, na MD-06, deixa eu mostrar aqui no vídeo, na MD-06 é esse tipo de estacionamento. É como feito aqui na porta da autoescola, um veículo na frente do outro, então é junto ao meio fio. E a MD-07 é como a gente estaciona lá na praça. Lá na praça a gente estaciona na perpendicular ou em ângulo. Então, cai esses dois gráficos que costumam aparecer na prova. Marcas transversais. A marca transversal que mais cai em prova é a MT-07. Ela é um quadriculado amarelo no meio, no centro de um cruzamento. Qual é o nome dela? Faixa de área de conflito. É um dos que mais cai em prova. Nesse quadriculado amarelo eu não posso parar nem estacionar, nenhuma das duas coisas, nem parar nem estacionar. Ele tem caído nas nossas provas. E se perguntar na prova lá, como é conhecida uma faixa de pedestre? Ela é uma faixa horizontal transversal. A inscrição no pavimento, que são aqueles desenhos, setas, marcações direto no chão. Qual delas é a que mais cai na prova? IP11, que é a linha férrea, rodoferroviário, metroviário. Então vamos lá, o X branco pintado no chão é a linha férrea. E o X na placa? Cruz de Santo André. A cruz vermelha no solo, o que ela é? Serviço de saúde. E a cruz vermelha na placa? Pronto-socorro. Pronto-socorro. Pode cair qualquer uma delas, mas essas aí são as que mais caem. O telão, que a gente encontra muito em vias rurais, rodovias e estradas. Um telão, ele tem 3 funções. Ele pode exercer qual função? Pode substituir quais placas? Quais sinalizações? Regulamentação, advertência e educativo. O mesmo telão pode fazer 3 funções. Semáforos, as luzes do semáforo. No SS01, que tem aquelas 3 luzes, uma cor vermelha, verde e amarela, se aparecer na hora da prova, o SS01, geralmente aparece assim, ó, estou me aproximando de um cruzamento e o semáforo fica na cor amarela. Qual é o procedimento correto do condutor? Diminuir a marcha, sinalizar e parar. Muito bem. Mas se eu já estivesse no cruzamento, aí eu tenho que seguir. Semáforo SS02, que tem apenas 2 cores, uma cor vermelha e uma cor verde. Aonde que eu encontro? Áreas restritas, balsas e pedágios. SS03, ele está na horizontal, tem setas no seu interior. Qual é o nome dele? Direção controlada. Semáforo SS04 é um X ou uma seta verde. Encontro muito na onde? Nos pedágios. Qual é o nome dele? Controle ou faixa reversível. Semáforo SS05. Ele tem setas também no seu interior. Qual é o nome dele? Direção livre. Semáforos que são no formato circular se comunica com os veículos. Circular, veículos. E os quadradinhos? Com os pedestres. Semáforo SS06, pedestre. SS07, pedestre. Pare. E o SS08, pedestre? Siga. Semáforo SS09, ele tem 2 luzes na cor amarela. E ele pisca alternado. Pisca em cima, pisca embaixo, em cima, embaixo. Qual que é o nome? Dupla tensão. Dupla tensão. Aonde que ele é aplicado? Linha? Férrea. Linha férrea. Agora o semáforo SS10 é uma luz só piscando intermitente. Qual que é o nome? Atenção. Aonde que eu acho? Aí é na portão de garagem ou área de estacionamento. Então vamos lá, os sinais sonoros. O silvo breve, Sim. 2 silvos breves, Para. um silvo longo, Diminua a marcha. de novo, um silvo breve, Siga. 2 breves, Para. um longo. Diminua a marcha. Condutor do veículo coloca braço e antebraço na horizontal, vai virar para Esquerda. braço na horizontal, antebraço na vertical, Direita. braço na horizontal para cima e para baixo, Diminua
Diminuir ou parar. Gesto do agente de A01, ele pôs a mão para fora com a palma da mão virada para o lado de vocês. Ele está dando uma ordem de parada para Todos. o agente fez esse movimento, colocou o braço na ortogonal. Quem que vai ter que parar? Quem está na frente e atrás. Quem está na frente e atrás do agente. Quem está aqui na ortogonal pode Seguir. GA03, para, estaciona à esquerda ou à direita conforme o gesto do agente. Ele vai estar fazendo uma blitz e vai verificar só o seu veículo. Então ele vai verificar o seu veículo, documentos seus e fazer uma vistoria em tudo, certo? GA04, o agente de trânsito está com o braço, o antebraço na horizontal com movimento para cima e para baixo. Qual é a ordem do agente? Diminuir a velocidade de quem vem na frente dele. GA05, o agente de trânsito está com o que na mão? Uma lanterna. Quem vai ter que parar? Para quem apontar ou direcionar a luz da lanterna. Qual é a cor da luz da lanterna do agente? Vermelha. GA06, o agente está com o braço e antebraço na horizontal. Mentira. GA06, o agente está assim. Troquei tudo. GA06, ele está com as costas da mão virada para o lado de vocês, fazendo um movimento para frente e para trás. É a ordem de? Seguir. Mas na prova vai ter movimento? Não. É Harry Potter, né? Então não vai ter movimento, mas vai ser substituído por setas. Mas na última prova não tinha setas. Só que o agente estava com a mãozinha mais encurvada assim, ó. No GA01 ele estava com a mãozinha aberta, assim. No GA06 ele estava assim. Tá? Então pode ser que não apareça setas. Então lembra dos desenhos aí, como ele está com a mão. Então é a ordem de seguir. Ou ele vai fazer assim, que é para parar, tá? Aí vai mostrar o polegar aqui, mas aí ele vai estar assim, ó. Agora no GA06, que é para seguir, ele fecha um pouquinho a mão, fazendo esse movimento. Se não tiver a seta, imagina a mão dele, mais fechada, viu? Nas normas de circulação e conduta, é dever nosso como condutor do veículo sempre deixar de causar risco ou obstruir o trânsito. De que lado é feito o percurso na via? Direita. Muito bem. Então, de que lado que trafega o ônibus? A motocicleta? A bicicleta? Mas quem é aconselhável andar na contramão? Pedestre. Na onde? Na rodovia. Sempre sentido contrário dos veículos. Certo? Mas se, por exemplo, se eu estou numa pista de trânsito com várias faixas, de que lado ia trafegar os veículos de grande porte? E a gente deixa a esquerda para quem é mais rápido, quem tem intenção de ultrapassagem, os veículos leves. Mas se essa faixa da esquerda, ela foi exclusiva para o ônibus, de que lado então trafega a bicicleta, a motocicleta? Muito bem, então vai ser adjacente à direita, que é o mais próximo da direita, que já está sendo exclusivo, viu? Quanto que eu posso passar com o meu veículo sobre a calçada, sobre o passeio? Muito bem, para entrar em garagem ou área de estacionamento. Sempre lembra lá do estacionamento do Alvorada. Então a gente passa com o veículo e vai lá embaixo, sobre a calçada. Agora, ao guardar distância, a gente sempre deve guardar a distância do veículo que está na nossa frente. Qual é a distância que eu devo manter? 2 segundos, ou distância de segmento ou distância de segurança. Mas lateralmente, eu devo manter qual distância? De 1,5 metro. Deixar de reduzir a velocidade para ultrapassar um ciclista é infração de natureza? Gravíssimo. Os veículos da CEMIG, da Copasa, da SAAI, o que eles têm livre? Estacionamento. Eles podem parar e estacionar em qualquer lugar que eles estiverem, desde que eles estejam em serviço. Então, se o caminhão da CEMIG precisar ficar sobre a calçada para poder arrumar um poste, alguma coisa ali, ele pode? Pode. Mas ele também tem que sinalizar o local do serviço dele lá. Deixa eu ver aqui. Que outra coisa eu ia falar para vocês, esse pedaço. Quem tem a preferência de passagem? A regra é simples. Quem está mas a direita é no cruzamento não sinalizado. Então tem uma perguntinha de prova que fala assim: quando que eu me aproximando pela direita tenho a preferência? Quando for um cruzamento não sinalizado. Muito bem. Aí a gente aplica a regra da direita. Direita de quem? Direita minha, ó. Eu tô aqui no meu veículo, aponta a mão direita.
Então, o veículo que está na sua direita é ele que vai ter a preferência no cruzamento não sinalizado. Mas se tem aqui, ó, uma rodovia e uma estrada, quem passa primeiro? Rodovia. Quem está na rodovia ou ferrovia? Ferrovia é a única exceção da regra. Tem como o trem parar para o carrinho passar? Não tem. Quem está na rua ou na avenida? Quem disse? Aí depende. Porque existe regra para avenida? Existe regra para rodovia, rotatória e direita. E ferrovia, que é exceção. Então, se for uma avenida, tiver um gráfico escrito avenida, vocês prestem atenção se tem alguma sinalização. Se não tiver, tem que aplicar a regra de quem vem à direita. Não existe regra para avenida, certo? Então aí, ó, no cruzamento não sinalizado é sempre a regra de quem vem à direita. Mas na prova, numa prova lá do meio do ano, caiu a questão assim, ó. É um cruzamento, nesse cruzamento existem semáforos, mas está com falta de energia. Então esse cruzamento se tornou um cruzamento não, porque tirou a sinalização dele, era semáforo. Então nesse caso a gente aplica a regra de quem vem à direita, certo? Então a regra de preferência de passagem, quem vai passar primeiro, quem vai ter a preferência, rodovia, quem circula nela. Mas para falar que é rodovia tem que estar escrito lá, rodovia. Aparece rodovia, mas se não tiver escrito não é, certo? Quem está na rotatória fazendo o cruzamento, o movimento circular na rotatória também tem a preferência de passagem. Quem está no cruzamento não sinalizado, quem vem à direita. E quem está na ferrovia sobre os demais, porque não tem como o trem parar para o carro passar, certo? Isso é preferência. Mas quem tem prioridade de passagem, aí são os veículos precedidos de batedores. Lembra dos batedores? Os veículos que vão na frente e atrás, fazendo como se fosse uma escolta de um veículo ou de grande porte, sintoniza, cai, desce aí, senão você vai machucar. Desce. Tá lá no céu. Ela machuca. Um veículo fora do padrão ou os veículos de resgate. Imagina aí um cruzamento, chegou ao mesmo tempo uma ambulância, um SAMU, uma polícia e um bombeiro. Quem passa primeiro? O bombeiro. O bombeiro passa primeiro, por quê? O bombeiro tem maquinários para tirar as pessoas presas em ferragem, ele apaga foco de fogo e ele é socorrista, então ele primeiro. Então tá os quatro lá, foi o bombeiro. Depois o bombeiro viria quem? Quem? SAMU, muito bem, o SAMU. O SAMU, ele tem uma mini UTI no seu interior, então se a pessoa precisar de um desfibrilador, oxigenação, qualquer coisa do gênero, tem no SAMU, na ambulância não tem nada. Depois do SAMU vem quem? Polícia e os órgãos de fiscalização, que vai ajudar a fiscalizar e sinalizar, evitando outros acidentes. Por último, seria a ambulância, porque a ambulância só tem uma maca no seu interior. Mas um gráfico muito comum lá na prova. Tá passando aqui uma ambulância e aqui um carrinho comum. Quem vai ter... Pode entrar. Pode entrar. Vem? Quem vai ter a preferência de passagem? Quem está aqui, que vai ser uma ambulância ou um carrinho? Preferência. Preferência. Quem tiver à direita. Prioridade? Se a ambulância tiver. Ambulância. Se ela estiver em serviço. Então tem que estar lá no cantinho da gravura, tem que estar lá. Serviço em veículo em situação de emergência, veículo em resgate, alguma informação no cantinho da figura da gravurinha lá. Se falar, quem vai passar primeiro? A ambulância ou carrinho? Vem à direita. Não, preferência. Quem falar primeiro é prioridade. Aí seria a ambulância se ela estivesse em serviço. Se perguntou preferência, é quem está à direita. Não. Você falou preferência ou foi direita? Eu falei preferência primeiro? Então eu tô mais louco que o Batman. Agora nas conversões. Desloquei o meu veículo todo para o bordo da direita. Vou fazer uma. Desloquei o veículo todo para o bordo da direita. O que eu vou fazer? Conversão? Uma conversão para... Não, gente. Se eu desloquei tudo para a direita, o que eu vou fazer lá na esquerda? Oi?
Tá bom, estou indo. Desloquei o meu veículo todo pro bordo da direita. Vou virar a direita. Desloquei o meu veículo até o eixo divisório da via. O que eu vou fazer? Convergir à esquerda numa via de mão. Desloquei meu veículo todo pro bordo da esquerda. O que eu vou fazer? Convergir à esquerda na via de mão única. Por que na via de mão dupla eu tenho que aguardar no eixo divisório da via? Porque se eu for até o bordo, aí eu atinjo contra a mão e bato com outro veículo. Então imagina uma mão que vai e uma mão que vem, certo? Então se eu vou fazer uma conversão aqui, ó, eu tenho que deslocar até o eixo. Se eu vim até aqui embaixo, eu atinjo contra a mão. Então eu vou até o eixo divisório, aguardo os veículos que já estão nessa via aqui, eles passam, aí eu faço a conversão no menor tempo possível. Então quando a conversão é à esquerda, tem que prestar atenção se é uma via de mão única ou mão dupla. Quando é via de mão única, qual que é a cor da faixa? Única, branca. E quando é via de mão dupla, qual que é a cor da faixa? Amarela. Mas lá na prova do Detran tem cor? Então como que vocês vão identificar se é uma via de mão única ou mão dupla? Pelo carrinho, pela posição do carrinho. Se ele está lá aguardando no eixo, com faixa ou não, indica que é uma via de mão dupla. Certo? Porque se ele fosse numa via de mão única, ele vinha até aqui embaixo. Então vocês têm que memorizar a foto. Como que o veículo vai estar aguardando. Deixa eu achar ele aqui. Cadê? Aqui, ó. Vocês vão pegar nesse pedaço aqui. Tá vendo que o veículo azul, ele aguarda no eixo, ele tá próximo da faixa. E o veículo azul, nessa outra figura, ele tá aqui embaixo. Porque aqui se trata de uma via de mão única. O que é o bordo? É o meio fio aqui, ó. Certo? Se ele vai fazer a conversão à esquerda numa via de mão única, ele fica até aqui no bordo e faz a conversão no menor tempo possível, no menor espaço possível. Mas se for uma via de mão dupla, para ele não atingir a contramão, ele tem que aguardar aqui no eixo divisório, certo? Então, imagina, por exemplo, aqui em frente à autoescola. Aqui na Avenida Santa Cruz é uma via de mão dupla. Se eu vou, tô vindo aqui lá do Gabriel Dorico, tô indo pro lado do hospital, mas quero entrar nessa ruinha de pedra aqui, nessa Almirante Saldanha. O que eu faço com o meu veículo? Eu aguardo aonde? No meio, no eixo, no centro. E vou sinalizar a intenção que eu vou convergir à esquerda. Eu aguardo quem vem lá do hospital para cá. Ele passou e eu faço a conversão no menor tempo possível. Certo? Entenderam aí? Isso daí é uma das questões que mais confunde o pessoal na prova. Então memoriza bastante a gravura, a posição dos carrinhos. Porque senão na hora lá vocês vão confundir. Que pode ser que não apareça faixas lá. Certo? Nem cor, nem faixa. Então observa a posição deles. De que lado é feita uma ultrapassagem? Sempre da? A passagem? Esquerda. Mas a ultrapassagem eu só posso fazer pela esquerda? Quando que eu posso ultrapassar pela direita? Quando? Se o veículo que está na minha frente sinalizar que ele vai convergir à esquerda, eu posso ultrapassá-lo pela direita. Aonde? Nas vias urbanas, dentro da cidade. Lá na rodovia eu posso fazer isso? Então lá na rodovia, para eu convergir à esquerda, onde que eu tenho que aguardar? No acostamento. Mas para eu fazer uma operação de retorno lá na rodovia, aonde que eu aguardo? No acostamento. Mas se a rodovia for desprovida de acostamento, aonde que eu vou lá fazer o retorno? Se não tem acostamento? No local apropriado. Aí então eu teria que seguir viagem até achar um trevo, um local de retorno e fazer o retorno com segurança. Mas na prova não vai ter lá trevo não, vai estar lá local ou lugar apropriado, certo? Vocês já sabem onde é. A passagem é quando eu estou numa pista de uma pista de trânsito com várias faixas, eu passo à frente de um outro veículo que vem em menor velocidade que o meu, só. Agora a ultrapassagem, como que eu faço uma ultrapassagem? Eu sinalizo, desloco para a esquerda, dirijo na contramão, sinalizo e volto para minha mão de direção. Isso é ultrapassagem.
Se na prova perguntar, eu posso dirigir na contramão? Pode. Posso, para fazer? Ultrapassagem. Eu posso aumentar a velocidade? Pode. Posso, para fazer? Ultrapassagem. Ultrapassagem, muito bem. Na ultrapassagem, eu devo observar os veículos que estão atrás de mim, se já fez, já sinalizou que ele vai fazer a ultrapassagem para a gente não colidir lateralmente. Ou se quem está na minha frente já começou. Uma ultrapassagem segura é um veículo, depois o outro. Sempre assim. Quando a gente está na rodovia e vem 3, 4 carros cortando ao mesmo tempo, não fica mais difícil deles encaixar lá na nossa frente e não é perigoso causar um acidente? Então, por isso que uma ultrapassagem segura é um de cada vez. Certo? Agora, se eu percebo que alguém quer me ultrapassar, qual que é o meu dever? Facilitar a ultrapassagem. Como que eu facilito a ultrapassagem? Desloco para a direita e diminuo a velocidade. Certo? Quando o veículo está atrás do meu começar a colar na minha traseira, o que eu tenho que fazer? Muito bem. Ou eu vou acelerar o veículo ou vou incentivar a ultrapassagem. Mas na prova não estava essa questão como resposta. Estava assim. O veículo estava colando na minha traseira. Qual o procedimento correto? Estava lá. Deslocar para a direita e diminuir a velocidade. Deslocar para a direita e diminuir a velocidade é o mesmo procedimento de facilitar a ultrapassagem. Muito bem. Só estava com um jeito diferente de falar na hora da prova. Tá? Então isso é ultrapassagem. Aonde é proibido ultrapassar? As vias contínuas. Faixas contínuas, sim. Onde mais? Cruzamentos. O que mais? Aclive acentuado, declive acentuado, curvas. Onde mais? Trevos, pontes. Não pode ultrapassar. Ultrapassar em local proibido é infração de natureza gravíssima. Qual é a diferença de uma ciclovia e uma ciclofaixa? Muito bem. Então, a ciclovia é em cima da calçada. A ciclofaixa é no chão, na rua. Qual é a cor que a gente usa na ciclovia e ciclofaixa? Vermelho. Qual é a diferença de parada e estacionamento? A parada é para quem? Pro passageiro, para embarque e desembarque do passageiro. Tempo superior ao necessário para embarque e desembarque do passageiro. E carga e descarga a gente chama de estacionamento. Eu posso parar de frente de garagem? Posso. Parar eu posso. Eu não posso? Eu posso estacionar em frente à minha garagem, a garagem da minha casa? Não, porque a gente vai saber que aquela casa é minha. Então a regra para todos são iguais, certo? Não pode estacionar em frente de garagem. Se, por exemplo, eu venho aqui com o meu veículo, imobilizo em frente à autoescola, a Jéssica desce e eu vou embora. Eu fiz uma parada, porque teve o desembarque dela.